Fala galera, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do FuscaCast. Essas meninas me deram a ideia e me inspiraram a começar esse quadro onde a gente vai simplesmente rodar pelo Brasil entrevistando as pessoas mais brabas do digital. Inclusive, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários quem é que vocês sonham que eu traga para esse Fusca para dar um rolê por Floripa ou por qualquer lugar, porque a gente vai comentar até chegar nessa pessoa, até ela ver e ela querer andar no Fuscão com a gente, fechou? Então galera, vamos começar esse papo insano aí. Hoje a gente está com a Alice e com a Fer. E falem o arroba de vocês e contem pra gente o que vocês fazem, porque o pessoal não faz ideia do que vocês fazem e por que vocês são brabas pra estar aqui no Fuscão fazendo esse podcast. Brabíssimas, né, Fer? Brabíssimas. É um prazer estar aqui contigo, Turra, ter dado essa ideia incrível de um FuscaCast, né? Fazer a coisa acontecer nesse Fusca. Meu nome é Alice Pires, meu arroba é Alice Pires SF. E eu torno mulheres que elas sejam ricas, além do dinheiro, hein? E é um prazer estar aqui. Vamos fazer acontecer esse negócio? Então, Fê, conta pra nós. Então, gente, isso aqui é algo completamente inédito que tá acontecendo. Eu nunca participei de um podcast, eu tô no primeiro aqui dentro de um Fusca. Primeiro podcast dentro de um Fusca, ainda vocês vão ver, né? E o meu arroba é souferrícia, eu trabalho como terapeuta e auxilio mulheres assim, a integrar mais a sexualidade com alma, né, com vida, a acessar esse lugar de resgate da sensualidade também. Então a gente tá aqui hoje pra abrir esse campo. Que prazer, né? Que prazer. Tá muito tântrico, tá muito prazeroso essa história agora de ter um FuscaCast. Como tá te sentindo, Turra? Conta pra gente. Eu entrevistadora. Não, tipo assim, é uma ideia muito boa que eu nunca tive antes, então eu agradeço muito por ter tido essa ideia, eu adorei. E eu acho que tem muito papo pra desenrolar ainda, porque a gente tá aqui com duas deusas que manjam muito de feminino, dinheiro, prosperidade e sexualidade e tantra. Ontem a gente descobriu um pouquinho do que é o tantra de verdade. Acho que eu queria começar falando sobre isso, porque isso é um assunto que fura completamente a bolha do digital, dinheiro, marketing, ostentação, dígitos, e a gente entra em outro lado da Matrix, outro lado da realidade. Fer, dá uma palavrinha pra gente. Fala pra gente, Fê. Explica pra quem não é do submundo, brevemente, o que é o tantra de verdade, então. É que isso era um assunto que ele é bastante polêmico, porque existem diversos tantras, né? E eu acho que cabe bem também para essa ideia desse podcast, que a gente está brincando aqui com o que é o high ticket, né? O que é esse lugar onde a gente está sempre procurando por poder, porque o tantra, ele é poder. Então ele é uma tradição muito milenar, né? Que estuda como buscar esse lugar de ascensão, de iluminação. E eu vejo que todo mundo quer buscar isso, a gente busca poder, né? A gente busca ascender de diversas formas possíveis, seja profissionalmente, seja intelectualmente, seja buscando ter mais autoridade ou procurando ser o melhor influente, né? Aqui no digital também, se a gente parar pra pensar. Então essa busca do ser humano com o Tantra é muito essa busca de esse estado iluminado, de autorrealização pessoal. E dentro dessa jornada a gente se pega em vários nós, né, em várias coisas que acabam levando a gente para mais bloqueio ou infelicidade e sofrimento do que realmente desfrutar da vida e sentir o que é esse prazer em viver, né? Então acho que o Tantra, ele, para quem ainda não conhece, porque né, ocidentalmente a gente conhece muito o Tantra por essa parte bem genitalizada, né, de sexual. Acho que o Tantra tem muito tabu em cima disso. Tem muito tabu, que a gente pode, isso aí já abre uma conversa totalmente diferente de horas, porque não tem problema também, não tem mal nenhum a gente olhar pro Tantra como uma possibilidade, uma porta de entrada para ressignificar a nossa sexualidade, né, a forma como a gente vive ela, como a gente tá livre, né, para viver, né, essa parte mais instintiva. Da compreensão do que é o nosso desejo, né, o que o nosso desejo tá pedindo agora. Mas é muito mais do que isso, né? O Tantra, ele leva para esse lugar de aceitação, eu diria. De aceitação de quem eu sou, de aceitação do que eu tenho hoje, de aceitação do que eu sonho, né? Muito para um caminho de liberdade nesse sentido. Então, eu poder estar presente, estar viva aqui agora, então, e sentir essa verdadeira abundância, né? Com o que é.
com que é de respirar, até de respirar, né, Fê? Tipo assim, o prazer de estar aqui respirando, de sentir o sol, de sentir as coisas e poder viver nesse estado orgástico. Exatamente. Mas você diria que não é uma aceitação simplesmente de minha realidade como ela tá, mas de você se conhecer, reconhecer o que você tem de dádiva e a partir disso usar isso como combustível para fazer uma vida mais feliz? Sim, é porque esse lugar de aceitação a gente cai muitas vezes no auto-boicote, né? Do tipo, é como é, tá uma merda, né? Tipo assim... Vou continuar assim. Vai continuar assim porque essa é a realidade e eu não posso fazer nada com isso. Então não é sobre isso, né? É você entender o que você merece, o que você deseja pra você. E quando a gente olha pra isso, então o Tantra ele abre uma possibilidade de que você merece sim ser feliz, você merece buscar esse estado de Ananda, que em sânscrito, né, ele traz para um lugar de uma felicidade espiritual, que você sinta esse lugar, né, esse espaço. E ele pode estar, e ele tá presente o tempo inteiro, então não é uma busca lá na frente. É uma permissão que você abre esse espaço agora, pra você se permitir viver esse tantra, viver essa felicidade nesse momento, né? E aqui eu quero trazer a questão de fazer por merecer, né? As mulheres fortes aí, empresárias, enfim, todas as mulheres fortes, achando que precisam fazer. Principalmente eu acho que as empreendedoras ainda que estão crescendo, que estão construindo o seu próprio negócio, ainda não escalaram, né, também. Exato. E a verdade é que você não tem que fazer nada pra merecer. Você já nasceu herdeira de tudo que é, de tudo que existe. Então você não tem que fazer pra merecer. Você tem que fazer pra acessar tudo que você já merece. Enquanto você ficar com essa ideia que vem lá da tua mãe, né? Que ela dizia, faz isso porque tu tem que fazer pra mim te dar tal coisa, né? Lá na nossa infância. Não, gente, isso aí foi só um ensinamento que a tua mãe passou pra ti. Não é culpa tua, vem aí da ancestralidade, mas é responsabilidade tua mudar isso dentro da tua mente. E ela fez o que ela podia fazer de melhor, o que ela achava certo, devido à criação dela também. Então, não é culpa de ninguém. Não é culpa, não é sobre culpa, é sobre você tomando consciência disso é que você pode mudar. A partir do momento que você não toma consciência disso e continua na inércia, você reproduz isso para a próxima geração. Exatamente. E aí, quando tu olha pra isso e vê, cara, eu não preciso fazer por merecer. Já sou merecedora, já sou herdeira de tudo que é. Então eu posso ter prazer durante o meu processo pra fazer acontecer e pra aproveitar esse processo que se chama vida. Eu não sei se você sabe, mas entre onde você tá agora e o objetivo que você quer realizar, tem muita vida. E que seja prazerosa, então. E que a gente aproveite ela da melhor forma possível, trabalhando, usando o nosso masculino pra fazer, pra acontecer, mas de uma forma mais leve, utilizando o nosso feminino, esse lugar de corporalmente prazer e merecer real, assim. É, porque a gente se pega muito nesse lugar condicionante, né? Eu só vou ser feliz depois que eu fizer meus 100 mil por mês, depois que eu tiver autoridade, depois que eu encontrar aquele relacionamento dos sonhos, aí eu vou ser feliz. Quando eu fizer aquela viagem que eu desejo, aí eu vou ser feliz. Te joga muita felicidade nessa projeção. Lá pra frente, nessa projeção, nessa miragem, basicamente, né? E você não aproveita o que tá na sua frente, que é o dia a dia, o agora, o presente. Andar de Fusca na Floripa. Por Floripa, exatamente. Isso é um dos motivos de eu gostar tanto de ter o Fusquinha e tal, porque não é sobre o destino, nunca é. Eu faço questão de ir pelo caminho mais longo só pra curtir a jornada. Olha, isso é tântrico. Isso é viver o Tantra. Então vocês diriam que tá tudo guardado na mente ou tem muito guardado no corpo também? Nossa, tem muito guardado no corpo. Tem até, a gente pode levar para um olhar bem haitiano, assim, que o Haiti ele foi um cara que trouxe a psicologia corporal. Então ele trouxe muito essa questão das couraças corporais, né? Que é esse estado de realmente encoraçamento na vida. A gente vai se fechando, a gente vai se privando. Muita coisa que a gente entra pro intelecto, você vai, estuda e começa a expandir, começa a visualizar, não, realmente faz sentido isso que eles estão falando, faz sentido isso que eu li, de permissão, de prazer, mas acontece que meu corpo, ele não tem espaço pra sentir, né? Ele não tem espaço porque ele tá todo encoraçado, ele tá todo rígido, ele tá todo travado, e hoje em dia, se a gente for ver a nossa pelvis mesmo, que seria a 7ª couraça ali do Reich, que fala justamente sobre o prazer de viver, né? Ela tá toda encoraçada, toda rígida, porque a gente passa a maior parte do tempo sentado. Então, tipo, ela perde a pulsão de vida. E a gente perde esse lugar das sensações sexuais. A gente fica só reprimindo, recalcando esse estado
de... Repreendendo, né? Repreendendo. E aí você fica sempre nesse lugar e você, eu até quero, entendeu? Faz sentido isso. Aí você vai... mas eu não consigo sentir. Porque é aí que tá, você precisa sentir, você precisa abrir espaço pra sentir isso. O universo não tá nem aí pro que você fala, ele só entende a linguagem da vibração. Exatamente. O sentimento. Exatamente. Pra onde que o seu coração pulsa, onde que ele pulsa forte. Você tá vivendo os seus medos ou os seus sonhos? Sentindo como se fosse possível. Mas como é que funciona isso daí? Porque como é que você realmente muda a sua vibração de fato para conseguir vibrar na prosperidade? Porque você tem boleto para pagar, a conta tá chegando semana que vem, você tá pensando nela. Sim. E aí é muito essa questão, eu vejo assim, trazendo pro meu trabalho, essa questão corporal de sentir prazer, de trazer essa energia, de estar em presença a ponto de tu conseguir comandar, né, o teu cérebro e também te colocar em lugares de prazer. O que me dá prazer? É dançar, é escutar uma música, é entender, tá, então se eu tô com esse pensamento aqui neurótico de dinheiro, de isso, de aquilo, ok, se eu tô em presença, então eu vou agora me colocar num lugar de prazer. Então eu vou ouvir aquela música que eu gosto, eu vou lembrar daquilo que eu amo, porque o amor, ele é aquele que é o sentimento que vai te levar a cocriar realmente aquilo que tu quer. Ele é um propulsor de tudo isso, da cocriação. O amor. O amor. O amor no que você faz, o amor pelo... Um estado de amor, um estado de amar a si e ao outro. E o que você faz quando você tá fora desse estado de amor? Quando você tá numa realidade que você não consegue visualizar como entrar nesse estado de amor. Você tá num trabalho que você não gosta, ou a sua empresa tá muito ruim, você não sabe o que fazer, está perdido, atolado de dívidas. Como é que você entra num estado de amor nesse lugar? Essa é a pergunta que eu sempre me fiz, sabia? Porque eu lia muito sobre cocriação e tudo mais, energia, mas eu tô na merda. Eu tô na merda, os boletos estão vindo, a conta tá chegando. Cara, como que eu vou vibrar na felicidade, na alegria, se eu tô, tipo, olhando pra aquilo ali? Porque daí tu começa a entrar cada vez mais naquela espiral do medo, da dor, dos teus medos mais intrínsecos ali dentro de ti. E a primeira coisa que é a presença. É entender que você não é aquele pensamento. Você não é aquela situação. Você não é aquilo que está acontecendo na tua vida. Você é muito mais do que isso. Palavras não conseguem expressar aquilo que você é realmente. É só um som, se for ver, né? Então, é a gente sair dessa identificação com a mente, identificação com os pensamentos. E esse é o estado de presença. É ouvindo, porque você não é a sua mente. Você é aquele que escuta a tua mente. Então, quando você tá realmente nessa presença... Você não é sua mente, você é aquele que escuta a sua mente. Exatamente. Para pra pensar nisso. Exatamente, você é aquele que tá escutando a sua mente. Só que a maioria das pessoas tá o quê? Inconsciente. Não tem essa noção. Então pensam que é aquele sentimento, que é eu sou isso. Não, você não é isso. Você tá sentindo isso agora, nesse momento, mas não é o que você é. Sempre é muito perigoso aonde você atrela a tua identidade, né? Exatamente. Porque aí você automaticamente, se alguma coisa interfere ou ameaça isso, daí você sente a sua identidade ameaçada. Por isso que tem muito essa questão de você se identificar muito com o seu emprego, você se identificar muito com o seu partido político, você se identificar muito com a sua sexualidade também, e você se sentir profundamente ofendido com qualquer coisa que vá questionar isso, que vá pontuar isso de alguma forma, porque você, tipo assim, você é uma alma muito, muito grande, muito rica e com muito potencial, e já mudou tantas vezes na vida para você se associar a uma única coisa e dizer minha identidade é isso. E aí você tá falando de um sentimento, você se associar a um sentimento, realmente, quando você não tá consciente disso, você passa a vida inteira associado a um sentimento de tristeza, melancolia, de reclamar, e você não sai disso, porque a sua identidade tá amarrada a isso e você não se vê diferente disso. Exato. E quando a gente entra nessa espiral, né, de medo, de dor, tu vai cada vez mais colher aquilo, tu vai estar atraindo. Só que se tu começar a olhar pra isso, ter essa presença, se colocar, tá, e se fazer perguntas, o que eu amo na minha vida? O que eu amo de pessoas? Eu amo minha mãe, e sentir, começar a trazer esse sentimento conscientemente pra tua vida, botar uma música, se alegrar, mexer o corpo, fazer aqueles exercícios que te trazem prazer, e tu ficar 51% do teu dia
vibrando no amor, vibrando na alegria, em sentimentos bons, tu transforma a tua vida. Porque aí 51% ele vai começar a te levar pra cima. E aí vai ser uma espiral de coisas que vão começar a acontecer na tua vida, que vão ser boas. E aí uma coisa vai levar a outra, cada vez você vai estar mais alegre, mais feliz. A maior dificuldade é trazer pro 51%. Trazer esse 51% do teu dia que tu tá ali acordado, estando, vibrando alegria, amor, enfim, iluminação. E entender que isso não é de uma hora pra outra. Com certeza. Então isso exige realmente um desejo muito profundo de, tá, peraí, não tá rolando, eu não quero mais ficar identificado com esse personagem que eu fiquei a vida inteira construindo. E aí vem pra um lugar de profundo desapego desse personagem, sabe, que você criou, que você construiu, que você mantém, de certa forma. Porque, né, tudo que você vai criando na sua vida, que você vai mantendo essas repetições de padrão, só vão trazendo mais força ainda para esse condicionamento. Então exige muita energia, de fato, para você querer transformar isso, querer passar por esse processo de desintegrar, de se desapegar dessa persona. E aí você vai construindo, por isso que exige, assim, tipo, o que a gente chama de tapas, né, no yoga. Que é esse sacrifício, é essa disciplina, sabe? Então agora, nesse momento da minha vida, o que vai me ajudar é exercitar a meditação. Nesse momento, o que vai me ajudar é escutar ali as meditações do Joe Dispenza, digamos assim. Nesse momento, o que vai me ajudar, sei lá, eu vou procurar fazer terapia, né? Eu vou fazer porque você tem que entender que você não vai conseguir sair de um lugar, tipo, transformar a sua mente pela sua própria mente, entendeu? Você vai precisar fazer coisas novas. Novas coisas, se abrir pra outros mundos, outros universos. Se jogar em novos ambientes também. Exato. Acho que é uma forma mais potente e rápida de você mudar. É o ambiente, com certeza. É o ambiente. Você se jogar numa imersão de pessoas que pensam diferente, pô, por mais que seja um investimento, isso dá um salto na sua vida que às vezes pode chegar ao ponto de existir um antes e um depois de uma experiência dessa. Com certeza. Existe um antes e um depois da Alice, da imersão, com certeza. E realmente, assim, ó, de saber, de poder co-criar o que eu quiser, de poder ter essa real, assim, nossa, essas coisas loucas realmente acontecem. E tu vê na tua frente pessoas que vivem isso, te traz pra uma outra realidade. Sabe? Aquilo que tu pensava que era real, quando já não é mais. Quando você vê o pessoal tendo resultado na tua frente, aí muda completamente a percepção. Porque uma coisa é que a gente falando no podcast. Outra coisa é tu ver a pessoa que co-criou tal coisa. 2, 3, 10 pessoas. Exato. Uma pessoa mais nova que você, menos qualificada, uma pessoa de uma realidade mais difícil que a sua, tendo um resultado absurdo, uma história absurda pra contar, você pensa, não, então isso aqui é real. Isso aqui é real, isso é possível. Até que, por isso que eu queria perguntar pra vocês, vamos lá. Já faz alguns anos que vocês conhecem isso, hoje vocês estão dando um papo de mentoria. Mas vocês nem sempre estiveram nesse lugar de mentoras, vocês já tiveram um lugar de ter que descobrir isso tudo do zero. Como é que foi isso, descobrir do zero, e que resultados que vocês tiveram que fizeram vocês sacarem, tipo, pô, isso é real? Quer começar? Como que tu começou? Eu acho que esse processo de começar, assim, pra mim é muito fez parte da minha identidade, sabe? Do tipo... Eu acho que muitas pessoas começam pelo sofrimento. Do tipo, aquela profunda angústia da vida, aquela insatisfação, né? Insatisfação, é uma palavra que marcou um outro podcast que eu gravei. Que é realmente essa insatisfação com a própria realidade é o primeira faísca de motor. Porque se você estiver acomodado... E aí a gente trabalha na raiva, né? É aquela raiva que ou na reação. Não, aquela raiva que tu pode utilizar de uma forma positiva, tipo, pra te tirar daquele lugar, na dor. Eu acho isso muito importante da gente trazer aqui, porque quando a gente começa a falar sobre co-criar, a vida tântrica, etc., não tem a ver com eu me manter sempre em estados de profunda alegria e amor, etc., porque, cara, tem muita coisa errada acontecendo o tempo inteiro e você precisa ser contagiado, sim, você precisa se revoltar, sim, né, pra ser realmente um agente transformador. E somos humanos, a gente somos humanos. Temos vários divertidamente na cabeça, não tem essa de gratidão o tempo todo. Não, essa história de que só porque eu tô co-criando agora tudo vai dar certo, tudo vai acontecer como eu quiser, é na verdade um controle seu. Porque na verdade o errado, né, aquilo que você acha que é o errado, que não é o bom, naquele momento pode te levar por um caminho que é o certo pra você. E a gente se entregar, dizer sim, tá, ok, isso tá acontecendo, eu aceito, me irrita, me dá raiva,
Mas ok, vamos lá, vamos seguir, vamos fazer acontecer agora de novo. Mas essa história de que tudo vai dar certo quando você souber o seu propósito, não, gente. Isso aí é a maior mentira que existe no papo de... Até porque você tá na Terra pra aprender e você vai Exato. tomar uns sacodes pra aprender que você só vai entender o aprendizado, talvez olhando pra trás. Exato. Olhando pra frente ou olhando pra... né? Você nunca entende. O Steve Jobs fez um discurso que marcou a história, que foi: você só conecta os pontos olhando pra trás. Em uma década. Você conecta os pontos que você... nos 3 primeiros anos aconteceu isso, depois nos outros 2 anos aconteceu isso, depois nos 4 anos aconteceu aquilo, daí hoje eu entendo por que isso tudo aconteceu. E acho que por isso essa busca por propósito das pessoas, tipo, tá, é legal, é bom, né, você ir lá buscar, mas é aquilo que você se propõe nesse momento. Eu vejo muitas mulheres, assim, de negócio, homens também, qual é o meu propósito, qual é o meu propósito? O que você se propõe nesse momento? É esse o seu propósito agora. Você vai descobrir o seu propósito de vida lá quando você tiver seus 60 anos, aí você vai ligar os pontos e aí tudo vai fazer sentido. Mas no processo, aí viva o Tantra, o prazer do processo. E aí, Fê, continua aí falando pra nós como que tu começou, que a gente já foi pra outro papo aqui. Eu acho que o papo tântrico mesmo, ele vai fluindo e a gente só vai surfando essas ondas. Não, mas eu tava dizendo, né, que eu acho que é muito esse lugar, assim, de começar, foi muito... A vida foi acontecendo, eu fui entendendo os chamados. Então, pra mim, tipo, desde cedo eu já comecei com yoga, então eu já comecei com esses estudos. Eu fui muito pra estudos, né? E me jogando em experiências, assim. Então, esse lugar do autoconhecimento, ele sempre teve muito presente pra mim, né? Mas sempre a trancos e barrancos, porque a gente vai entendendo, né, das camadas, as nossas próprias camadas, assim, nossos próprios processos traumáticos, nossos sistemas, né, familiares e etc. Pra mim, eu acho que o ponto de girada mesmo foi quando eu comecei com a análise junguiana. Eu entendi, tipo, sobre o conceito de individuação, de fato, que a sua vida, a sua jornada, ela é um processo de elaboração simbólica, sabe? Você tá sempre entendendo o que a minha alma quer agora. O que a minha alma, o que tá brilhando pra mim. Mesmo que isso não faça sentido nenhum, mesmo que isso desagrade todas as pessoas à minha volta, mas se isso faz vibrar meu coração, sabe? Faz brilhar esse olho. Isso não é romantizar o processo, tá? Porque eu acho que, tipo, um chamado, quando você sente, ele faz vibrar. E você sente esse senso de propósito. E pra isso precisa ter o corpo muito bem acordado. Um corpo muito presente. Pra você poder sentir essa pulsão. Que é essa pulsão de vida, esse tesão. Né? É esse tesão por algo. Mas é claro que o processo não é que você vai sentir tesão o tempo inteiro. Não é sobre isso. Não. O processo ele tem várias camadas acontecendo e você precisa ser resiliente. A gente vai aprendendo a amadurecer com isso também, né? Outras forças estão por trás dessa dificuldade que a gente vai vivendo na vida, né? E tudo mais. Mas esse lugar, assim, de acordar e pra abrir essa possibilidade de, ok, deixa eu acreditar em mim, deixa eu acreditar nessa voz, desse desejo, pra onde ele tá me direcionando de fato. Ele começa um senso de alto valor, que eu acho que pra mim essa foi a chave. Sabe, tipo, eu parar de colocar tanto valor no que os outros acham ou no que o mundo espera que eu seja e eu começar realmente a me ouvir de verdade, a entender o que é. Então essa busca de por si, essa curiosidade, sabe, pra entender mais do que eu gosto, do que eu quero, o que me faz bem, o que não me faz bem. Eu acho que esse é um grande movimento que é necessário, que todo mundo passa e que vai te levando pra esse estado de auto-amor, daí, fazendo o link com a Alice trouxe. Se você não se conhece, não tá bem com você mesmo, como é que você vai estar bem no ambiente que você tá? Não tem como. Como é que você vai descobrir qual é o ambiente que você quer? Não tem. Como é que você vai descobrir seu potencial? Mas faz parte da busca, né? Que é esse movimento inicial, então, porque cada um tá numa etapa diferente dessa jornada. E tem momentos que você realmente não sabe, entendeu? Tipo, porra, eu não sei. Mas aí você se joga. Mostra um pouquinho a ilha aqui, o rolê. Olha isso, mostra gente. Aí, Alice. Essa é a Ilha da Magia. Olha essa Solzinho, água hein? cristalina hoje. Esse é o erotismo da vida, do viver. Você sentir, você se deixar ser afetado pelo ambiente. Aqui é a vista mais bonita da ilha. Olha só, Fiskester. Olha só, seja bem-vindo a Floripa! Que água linda que tá hoje, olha aí. Não, tá, hoje tá especial pro nosso podcast. O universo sabe o que faz. Sabe o que faz?
Não, vocês não têm ideia, faz uma semana que tá chovendo chovendo em Floripa, todo mundo ficou doente na casa, a gente ia fazer um monte de coisa lá e não rolou. Mas agora, no dia do podcast, do Fuscast, esse sol maravilhoso, Arrasão! essa vista linda, maravilhosa. Mas me contem basicamente, qual foi o momento que vocês sentiram um resultado na vida de vocês? Seja naquele momento, seja olhando pra trás e ligando os pontos, que vocês pensaram, caraca, agora tudo faz sentido. Agora tudo faz sentido? Cara, primeiramente, eu comecei nesse processo há muito, muito tempo, tá? Só que eu era muito resistente, eu era muito rígida, eu não sentia e eu dizia que tava tudo bem. Tava tudo bem, mas internamente eu sentia um vazio existencial, assim, gigantesco. E aí, eu fui muito resistente por muito tempo, tá ligado? Por mais que eu fizesse processo de autoconhecimento e tudo mais, eu não utilizava aquilo na minha vida e tava fechada. Na real, tava fechada. Tava dizendo pra todo mundo que eu tava aberta, mas tava fechada de verdade, assim. E foi só quando eu vi que, não, realmente, eu preciso olhar pra essa sombra, eu preciso fazer, né, acontecer esse negócio, eu preciso agir nessa nova identidade pra realmente fazer as coisas começarem a acontecer e começarem a realmente fazerem muito sentido, sabe? Acho que o momento que tudo fez sentido, cara, foi agora há pouco, tá? Quando eu vi que tudo que eu tinha passado agora servia pra mim como uma força, como um propulsor pra mim fazer com que o meu trabalho, a minha vida acontecesse de uma forma totalmente diferente, assim. E aí a gente foi co-criando realidades, assim, tipo, uma coisa de, pensar de manhã, nossa, como eu queria, sei lá, andar de lancha hoje. E de tarde me mandarem mensagem, e Alice, vamos andar de lancha hoje? Nossa, e ontem no jogo lá? Cara, o jogo, né? O jogo, perdi. Quem conhece o jogo já perdeu também. Já perdeu também. Mas assim, eu pensava, sei lá, tava precisando aqui de uma frigideira na minha casa nova. E aí uma pessoa ir na minha casa cozinhar e levar uma frigideira. Tipo assim, umas coisas que são, né, banais, assim, sinais, mas que, assim, pra te reforçar que você... Que caramba, tu fica assim, nossa! Sentido, continua, O universo faz umas dessas, porque ele faz uns testes, mas ele também solta vários sinais pra você entender que tá acontecendo. Exatamente. Tem coisas acontecendo que hoje... estão muito maiores do que você. Exato. E hoje eu vivo um momento que eu tô exatamente onde eu deveria estar. Eu sinto isso, sabe? E tu sentir isso faz tudo valer a pena, cara. Faz todo esse movimento, toda a dor do processo, todo o foco, a disciplina em fazer a coisa, né? Todos os dias. E às vezes cair, às vezes desistir, querer desistir. Mas persistir faz tudo valer a pena, assim, sabe? Quando a gente chega nesse ponto de inflexão. E você já sentiu? Já viveu isso, Tua? Já viveu isso, Tua? Tipo assim, na minha vida, desde muito cedo, ali desde aos 18 anos, 17, 18 anos de idade, eu comecei a me conectar muito com o universo, sem nenhum conhecimento, só me conectar, só me permitir, só me deixar, só conversar com ele e começar a seguir os pequenos sinais que eu via. E aí chegou momentos da minha vida, eu sempre gostava de jogar pro universo e voltar ao trabalho. Jogar pro universo e voltar ao trabalho. Essa é a minha filosofia de vida. Tem até um post no Instagram onde eu falo sobre isso. Joguei pro universo, depois voltei pro trabalho. Porque é muito sobre isso. 50% do trabalho é teu. Tem que trabalhar, né? Igual comprar um curso. Faz 99% e 1% é Deus aí. Exatamente. 50% do curso que você comprou, tá lá o conhecimento. Os outros 50% é você que tem que executar, amigo. Exatamente. Responsabilidade, né? Então, eu sempre fui muito dessa, né? E aí, por exemplo, na empresa que eu tava, chegou uma época que começaram a aparecer sinais diferentes. Começou a aparecer o número 666 em todo lugar. Olha só. Todo lugar aleatório, do nada. Por exemplo, um dia que eu acho que foi um dos mais aleatórios foi um dia que eu tava parado dentro do Fusca, né? E aí eu tava numa sinaleira. Só vai me ajudando aí com a câmera, porque... E eu tava parado na sinaleira e tal, moscando, beleza. Quando eu olho no painel, o mostrador de quilometragem parou no 666. Só que, tipo assim, a chance disso acontecer exatamente na hora que eu tô parado naquele sinal é muito pequena. Porque se eu andasse daquele sinal até... Se eu andasse mais 200 metros, o 666 não estaria aparecendo ali. Então, como é que chama? Sincronicidade? Sincronicidade em todos os lugares. A gente começa a ver, né?
começou a me encucar, tipo, não, o universo tá querendo me dizer alguma coisa, E eu fui atrás de um mentor espiritual que eu tenho, que é o Léo Ribeiro, que eu respeito demais, que eu considero muito. E nessa conversa ele falou, cara, isso aí é muito provável que seja um sinal que você tá indo pro caminho errado. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e tal, e eu já tava entrando num momento na empresa ali, onde aquele... Caminho errado. Onde aquele ambiente, tipo assim, a empresa tava super começando a dar certo, e aquela dinheiro entrando. Toda, dinheiro entrando e tal, e a ponte tá fechada, meus amores, não vamos poder passar na ponte hoje. E super dando certo e tal, só que eu tava começando a sentir desgaste e sentir que aquele ambiente era tóxico, por mais que o dinheiro estivesse entrando e tudo. Por isso que não significa ser rico, não significa ter muito dinheiro só na conta e só o dinheiro tá entrando, né? Significa você se sentir dessa forma. Você se sentir bem acima de tudo, porque é pra isso que aí sim o dinheiro vale a pena, né? Exato. Então, aquele ambiente começou a ficar tóxico, começou a ficar ruim, em todo lugar aparecia esse número, todo lugar, custo por lead, eu olhava lá, planilha de custo por lead, tinha tipo assim 4 anúncios com custo por lead 666, um negócio assim. Não custo por lead, mas uma outra métrica 666. E tipo assim, qual a chance disso acontecer tantas vezes, quase todos os dias e cada vez mais? Ter vivido isso com os números. Nossa, e aí quando eu fiz o movimento de sair da empresa, desapareceu o 666 da minha vida. Nunca mais apareceu. Então ali realmente eu entendi, eu tava no ambiente errado, eu tava já naquela altura, eu já estava entrando no caminho errado, se eu continuasse ele seria o caminho errado, mas eu escolhi sair dali, foi uma saída bem conturbada e tal, fiquei 1 ano com essa energia pesadíssima na minha vida, travando toda a minha vida, onde, como é que você falou que a minha energia não tava... Tava estagnada ali, tava presa. No passado, tava estagnada lá naquela empresa, porque, porra, eu construí empresa com as faz parte, mãos, né? Pertencimento. Eu dediquei minha alma lá, minha alma estava lá e houve uma ruptura na saída. Então, foi como se realmente a minha alma tivesse sido cortada e ficar um pedaço para trás. Hoje eu entendo, cara, eu deixei minha alma lá, tranquila, mas a minha alma é muito maior que isso, ela se regenera. É só um pedacinho, aí, né? Hoje eu consigo multiplicar esse conhecimento para 20, 30 negócios ao invés de fazer só um. Exato. Então, olhando para trás, eu consigo conectar os pontos. Naquele momento não fazia sentido. Mas energeticamente você entende como tudo faz sentido, como o corpo dá sinais também. Isso aqui eu quero falar, tipo assim, ó, é sobre... Porque às vezes eu vejo muitas mulheres, né, achando que vai acontecer e aí elas vão sentir confiança. E é exatamente o contrário, é sobre tu confiar em ti a ponto de dizer assim, eu dou conta, botar o pé, e aí o universo te trazer todo o caminho, sem tu saber exatamente o que vai acontecer, mas vindo cada vez mais nos próximos passos. Uma coisa que meu sócio fala, que eu concordo bastante no início. Depois do início não, mas no início é você se jogar no mar para aprender a nadar. Ponto. Porque eu fiz uma mudança de vida muito drástica recentemente, porque a minha vida ficou parada há muito tempo. Inclusive depois que a gente resolveu lá os problemas e tal, a minha vida continuou parada mais um tempo. Parada, eu quero dizer, eu tava muito trabalhando e tal, mas não rendia, não ia pra frente, não saía do lugar. Só na força e um ritmo lento. E também eu tava numa cidade de interior, eu tava isolado, e também de certa forma acomodado, uma zona de conforto, querendo ou não. E aí, e o dinheiro não tava entrando, Sim. E aí, eu peguei e falei, eu fiz contato com o meu sócio, que é o Guilherme hoje, e na época ele não era meu sócio ainda, me joguei pra Recife de um dia pro outro, e eu peguei, por quê? Porque eu falei, você não precisa se jogar para Recife, mas você se jogar para um evento, você se jogar para algum lugar que seja, isso vai dar aquele passo, né? Você dá esse passo rumo ao desconhecido, isso vai te dar um chacoalhão na vida. A viagem inteira se pagou durante a viagem. Com a mentoria que eu fechei, com o contrato que eu fechei, com um contato que eu fiz ali e tal. A viagem inteira se pagou, saiu de graça para mim por conta do movimento que aconteceu depois disso, que eu não tinha planejado. Sim. Agora, depois que você já venceu essa primeira barreira e já tá no negócio, tem que ter ainda esse sentimento de vez em quando, mas ainda também entra a parte daí do racional, de organização, de sistematizar as coisas, né? Sim. Porque senão também você fica só cocriando, só jogando pro universo e não faz a sua parte, também não vai funcionar. Exatamente, tem que ter estrutura, né? Isso é muito importante. Não é só o espírito, é o corpo. Né? E aí entra, eu acredito assim, entra muito o tantra e tudo mais, de trazer esse prazer pro corpo, de trazer essas coisas pro físico também, né? Não é só ficar aqui no mundo etéreo e cocriação e não, traz pro físico, traz pra essa responsabilidade, essa ordem, né? O universo não te deve nada. Exatamente. Né? No máximo você vai conversar com ele para você começar a entender os sinais que ele já te envia. Exatamente.
Você tem que estar em presença novamente, pra você Exato. entender, ver isso e conseguir enxergar isso na sua vida e dar um rumo pra ela. Mas é isso, a vida ela vai acontecer e você precisa ter essa coragem, né, de dar o passo. As pessoas estão esperando que vem a resposta primeiro, aí depois eu vou dar um passo. Messias, né? esperando vir um salvador, esperando vir um mentor que vai salvar a vida dele. É você que se salva. Esperando a Mega Sena vir pra eu melhorar minha vida, pra eu resolver minha vida. Meu amigo, não é assim que funciona. Inclusive, a maioria dos casos de pessoas que ganharem Mega Sena é que a vida se destruiu depois disso. A família se destruiu, a fortuna se destruiu, a cabeça se destruiu. E aí entra aquilo que eu falei, né? Nem sempre aquilo que tu quer que aconteça é o melhor pra você. E aí quando tu fica brigando com aquilo e não, mas vai ter que, tem que ser desse jeito, tem que acontecer, as controladoras aí, ó, achando que a empresa tem que ser desse jeito e tem que fazer desse jeito. Quando existe um caminho, quando existe um caminho muito mais leve, muito mais fácil, que é percepção e ação, claro, né? A intuição, estar ligado ali à sua intuição, ao universo e agir em relação àquilo. Eu digo que primeiro tu te conecta, né? Depois tu recebe essa intuição daquele caminho que tu precisa fazer e aí entra a tua parte, que é a ação, agir e ir naquele direcionamento real. Então, intenção, intuição e depois ação. Não tem como cocriar sem essas três coisas. E aí, Fê, o que você tem a dizer sobre isso? São vários pontos que vocês trouxeram aqui que eu acho que é bem importante da gente, talvez, olhar pra isso, né? Por exemplo, o sinal ali do 666. Muitas pessoas olham para esse lugar da sincronicidade, dos sinais, e você tá sempre tendenciando para algo. Do tipo, não, é uma confirmação de que é para eu ir para esse lugar. Quando às vezes não é isso. Às vezes o sinal ali, a elaboração simbólica, isso que precisa, tipo, de um desapego daquilo que você tá querendo, daquilo que a sua mente quer, para você realmente olhar pro que a vida tá trazendo para você de informação. Isso aqui, isso dói, entendeu? Porque isso dói. Esse movimento que você fez de largar toda essa construção, toda a tua dedicação, pensa quanto tempo de investimento da tua muita vida, coragem, da tua alma, pra algo que deu certo e tava dando certo, digamos assim, financeiramente, né? Tava dando certo, tava sendo algo próspero, entre aspas. Foi o que eu sonhei a vida toda. Foi o que você sonhou. Mas... Foi o que tu tava te identificando de alguma forma. Só que aí tu não estar identificado com aquela empresa te fez, não. O que vale pra mim é eu estar satisfeito, eu estar feliz. E aí não é nesse lugar. Na verdade você estava identificado ainda, mas aí você tinha a compreensão de que aquilo não estava te proporcionando essa expansão de alma mais. Não era um lugar que estava Porque na verdade o ambiente mudou. O ambiente deixou de ser o que era no início. E aí tudo complicou. E quando os valores são quebrados, não tem. Aí, cara, não tem nem o que fazer, cara. É questão de alma. Eu não sentia vontade de levantar da cama de manhã. Não sentia. Eu acredito que pra você que tá ouvindo aqui, esse aí é um ponto crucial. Você tá sentindo vontade de levantar de manhã pra fazer, pra estar com a pessoa que tu tá dentro de um relacionamento, pra ir pra tua empresa, pras amizades que tu tem, tá sentindo aquela, nossa, que massa tá acordado, que massa acordar hoje, né? Pra isso um exercício. Pensa, volta pro motivo de ter começado. Esse motivo de ter começado, de alguma forma, ainda tá ali guardadinho? Se sim, eu vejo que vale a pena você trabalhar isso. Se não, se realmente mudou ao ponto de não estar mais ali, é o momento de encerrar. Decisões, né? Decisões, e aí entra o luto, né? O momento aquele de morte, vida. E a gente entra na permissão, né? Porque aí tá, o teu desejo é realmente viver uma vida próspera, sabe? Você tem os seus desejos ali, mas o quanto você se sente realmente merecedora daquilo, né? Aí de novo, aí você tem as etapas de depressãozinha, as etapas que a gente fala, tipo, a libido. Se a gente for olhar, a energia psíquica, energia de vida, energia, basicamente. E às vezes ela tá muito voltada pro externo, quando você tem aquele fogo de fazer acontecer, de ir pra vida, e às vezes não, ela tá voltada pro interno, que é um movimento, é um chamado da tua alma pra você revisitar. Realmente fazer esse mergulho pro seu inconsciente, pro seu submundo, entende? E revisitar esses lugares, o que então... recalcular a rota, sabe? Será que isso aqui tá fazendo sentido? Por que tá fazendo essa pausa na minha vida agora? Então talvez seja um chamado para uma mudança, seja um chamado para uma nova etapa. Uma nova eu, né? Um novo eu que tá querendo aí vir à tona. E aí isso exige de você esse lugar de olhar para a morte,
olhar pra tudo que você vai precisar realmente se desapegar, vai precisar soltar, vai precisar renunciar. Eu acho que muitas pessoas, eu vejo, né, muitas pessoas que estão nesse caminho, que buscam algo mais do que simplesmente ter, né? Buscam esse estado de ser mesmo na vida, de sentir a vida, de sentir as coisas, né? E não só ter, possuir, conquistar, etc. E aqui eu acho que entra uma coisa que é a gente se despedir desse velho eu, né? É muito desafiador. Porque tu tá ali, tipo, te vendo de uma forma e de repente é outra. Sim, e aí, como eu tava falando, né? As pessoas, quando elas chegam num estado de renúncia, sabe? Num estado de, poxa, tipo, não tá fazendo sentido, então eu renuncio, eu me entrego. Eu me entrego. Tipo assim, ó. Eu me rendo. Eu me rendo. E eu acho que quando a gente acessa esse lugar, eu acho que esses são os momentos de virada de chave de verdade, sabe? Quando você, tipo, acessa esse estado de fé, assim, de confiança nessa força, sei lá, nessa força maior que você chama do que você quiser, que não importa, de verdade não importa pro conceito, pro nome que você dê isso. Mas você entrega, você rende, porque eu não sou essa mente controladora, não é a minha mente. A minha mente, ela tá a serviço. Eu gosto muito de pensar assim, sabe? Tipo, a minha mente, ela tá a serviço do meu self. Ela tá a serviço dessa consciência que enxerga muito mais do que a minha mente tá conseguindo enxergar agora. E isso é um estado de renúncia, um estado de humildade também, porque a nossa mente, ela quer ser muito dona da razão. Ela vive muito pra se validar. Que é o ego, né? O ego quer controle, o ego quer previsibilidade, o ego quer... E aí a gente fica nessa roda de ratos, a gente fica nesse constante sofrimento, porque a gente fica sempre nesse estado de sobrevivência, nesse estado de manter as coisas, tipo, controladas e aqui, etc. E a vida não é isso. E aí você vai bater muito a cabeça, vai quebrar muito a cara, até, tipo, ir aprendendo essa lição de... Gente... Mesma coisa que você ir surfar, você ir pro mar e você querer dizer como é que as ondas vão bater. Eu acho que não faz sentido, né? Essa é uma analogia perfeita. Perfeita. Porque, sabe aquela ideia, tipo, você é uma gotinha desse oceano, mas você é o oceano. Então, tipo assim, você entra no mar, você precisa ler esse mar, você precisa estar receptivo pra ouvir. Fluir com ele. Pra fluir com ele. Eu não sei onde é a sua casa, tá? Aí você vai entrar aqui? Vai ninguém. Entra aqui. E deixa eu perguntar então, nesse mundo todo de universo, entram esoterismo, entram constelações, entram terapias, entram muitas coisas, como é que você faz para identificar um bom mentor e principalmente como que você faz para identificar um mau mentor? Eu acredito que essa pessoa tá viva, ela tá vivendo aquilo ali ou ela tá só contando uma história. E às vezes não é sobre os resultados, mas o quanto ela tá entregue para aquele processo, sabe? Porque assim, o seu mentor também não é perfeito, tá? Só pra te dizer, se ele tá te contando isso... Se é perfeito, se ele tem uma imagem de perfeito... Se ele já desconfia, né? Já desconfia. Se ele diz que é uma vida perfeita... E todo mundo é divertidamente maluco na cabeça. Exato, e todo mundo tem suas dores. E se a pessoa pode te falar sobre aquele processo, é porque ela passou por aquele processo. E você pode achar, não, mas ela tá curada. Ela tá curada num nível. Mas nós somos muitos níveis, nós somos como cebola, que vai cada vez mais internamente trabalhando e tendo seus desafios. E eu brinco que é as fases e o chefão. E a gente vai tendo cada vez fases mais difíceis, coisas mais difíceis, mas a gente está mais preparado para esses momentos, entende? Então, por exemplo, eu tenho uma questão muito forte com rejeição. E eu já passei por diversas coisas, hoje eu falo muito sobre isso, sobre mulheres lidarem sobre isso. Porém, eu ainda passo sobre esses momentos, eu ainda trabalho esses momentos dentro de mim, ainda trabalho essa ferida dentro de mim e vou trabalhar para sempre, até o fim da minha vida. Só que cada vez é mais perceptível, porque eu tô mais madura e eu tô mais na presença. Porém, vai sempre acontecer, sempre vai ter aquela coisa que te faz duvidar de novo. Então eu acho que é muito tu olhar para esse mentor não como o teu salvador, porque ninguém salva ninguém, você vai ter que fazer por você. Esse é um ponto bem crucial, eu acho que é isso que você tem que prestar atenção, sabe? Aquela pessoa, ela tá dizendo pra você que você só consegue chegar lá através dela, ou ela vai te ensinando, te educando a você revisitar e entender que você tem esse poder. Do tipo assim, ó, eu passei por esse caminho, isso aqui fez sentido pra mim, mas você tem o seu. E eu vou te ajudar a descobrir se faz sentido, está ressoando. É porque esse caminho aqui faz sentido pra você, mas não sou eu.
não sou eu tô te ajudando a conduzir aqui, limpando a trilha, te indicando, te orientando, Direcionando. te direcionando. Se ela começar com uns papos assim de fora daqui, você é fraco, você precisa disso aqui, você... Tomar cuidado você com precisa manipulação. Exatamente. É. Exatamente. Porque um bom mentor, ele vai te preparar pra isso. E é justamente as pessoas mais frágeis que caem Facilmente nisso. manipuladas. Que caem nisso. São as pessoas mais precisas. Mais inconscientes. É. Exatamente. Então, é muito olhar pra esse mentor, se ele tá te ensinando o caminho, né? Se ele tá te mostrando, ó, tu pode fazer isso, né? Mas que nem a Fê trouxe, faz sentido realmente pra você, pra quem você é, pros seus valores. Eu trago muito isso no meu trabalho em questão do empreender como uma mulher, né? Mas isso aqui, esse empreendimento, esse tipo de negócio, faz sentido? Pode Tem a seguir ver com na teus próxima valores? palestra. Por exemplo, eu tenho muito o valor da liberdade, é o meu maior valor, assim, de vida e de empresa. Então, se eu tô indo para um negócio que tá me prendendo, eu tô indo contra aquilo que é a minha essência, que é essa liberdade. Então, eu preciso prestar atenção naquilo, preciso olhar para aquilo para ver se faz sentido, porque talvez um negócio que faça sentido para mim... Eita! Talvez um negócio que faça sentido pra mim, um caminho que faça sentido pra mim, não faz pra minha aluna. E tá tudo bem. O meu papel é mostrar vários caminhos pra que ela escolha aquele que faz sentido pra ela e mostrar a minha vivência dentro daquilo. E assim, gente, a vida é uma eterna autoanálise, entendeu? Do tipo, é sempre um questionamento, tem que estar sempre se questionando, sempre se vigiando. E é isso, esse é o processo. O autoconhecimento, ele vem depois da autoanálise. Primeiro você observa, você escuta e aí segue reto. E aí segue reto. Eu acredito que vai sempre reto. Você faz muita autoanálise. E aí segue reto. E desfruta no caminho. Desfruta no se caminho. permita, entende? Porque é muito difícil. O quando a gente- processo é muito mais importante você que a vai pra chegada. Eu acho que é muito importante falar Porque é no isso. processo que você passa 100% do tempo. Exato. Aonde Entre que é? você. Que é direito. Sabe quando que... Eu não acredito que acaba quando a gente morre, né? Mas assim, vamos lá. Vamos dizer que é quando tu morre ali, esse processo, pelo menos dessa vida aqui, né? E aí se você fica só olhando pra isso, só pro resultado, você perde tudo. Perde a vida. Porque a vida é o que acontece entre o que você tem hoje e o resultado que você deseja. Depois da esquerda, tá? Não é assim. Beleza. E uma coisa que eu acho muito legal, assim, que eu trago muito pra mim, é tenha curiosidade pra se conhecer. Em tudo na sua Experiencie. vida, inclusive sexualmente, entende? Porque a gente fica muito numa autocobrança, tipo, num lugar performático e você perde E não só isso, também de manter uma imagem, tipo assim, pô, eu não vou me entregar no primeiro encontro, eu não vou dizer pra ela que eu gosto dela, essas coisas assim. limitando de viver a tua verdade. limitando pra Pra quê? quê? Pra Tão verdade. gostoso. Por medo também, Por né? medo. De acessar essas dores, assim, tipo, O que ele vai isso pensar de mim, o que ela vai pensar de mim. Gente, Foda-se. Foda-se, a vida é tipo, Liga o assim, foda-se. Realmente. gente, é tão gostosinho o papinho e tal, borogodó, não sei o que, não sei o que, dududu. Ai, é tão gostoso, sabe? Você realmente Se permita. se jogar, se E na verdade, entregar. eu vou ser bem sincera. E o mais gostoso, realmente, é você ver que a pessoa tá vivendo a vida dela. E ela tá ali, quando ela tá contigo, ela te dá atenção e tal, é aquela coisa maravilhosa, mas ela tá vivendo a vida dela, tipo assim. Ela é ela. Ela é ela e você é você. E ninguém tá, tipo assim, ali, pô, essa pessoa é o centro da minha vida. Não. Eu Isso sou é o centro. perigosíssimo. É. E Aí daí a tu tá gente te vai identificando com a ficar pessoa. É. E aí quando a pessoa não tiver? Porque ela pode acontecer qualquer coisa, né? Nem Quem digo quer entregar abandono, o seu mas... poder, Não essa tem essa, felicidade pra tem outra 7 pessoa. Aqui à esquerda. tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Tipo assim, vai ter muita gente que se conecta exatamente com você, como você é, como você Você pensa. pode parar aqui, que depois E você te vai aceita dar a desse volta. jeito, né? Aqui mesmo. Te aceita desse Aqui é jeito. uma rua Chegamos no nosso destino aqui, a Casa das Deusas. muito verde. E como é que a gente terminou ali o papo? Que é você seguir reto, Desfrute e siga reto. desfrutar o caminho. Segue reto. Que o caminho é muito mais importante do que a linha de chegada. Com certeza. Com certeza. Você tá sempre é a vida, curioso. o processo é a vida. Você tá aberto a isso, né? Sem ficar só pensando naquele resultado X que você tem que chegar e tal. Porque daí você deixa de aproveitar, de olhar pro lado, de ver a vida acontecendo, né? Enfim. E é legal pensar, quando você chegar naquele resultado, qual é a sensação que você tem, tipo, chegando lá. E entender que isso você tem que buscar viver hoje. Despertar esse lugar hoje. Hoje. Quando você traz essa sensação que você projetou no futuro pro hoje, Aí a coisa realmente acontece. e quando você junta isso na energia sexual, no caula, daí- joga, Aí é, ó, rapidão. é gozando, pensando na meta e
Gente, que papo incrível. Muito prazer ter vocês aqui no Fuscão. Incrível. Fê, Primeiro de muitos, hein? primeiro de muitos. E me diga uma coisa, não foi o podcast mais emocionante da vida de vocês? Com certeza. Quase errando o caminho, vista maravilhosa, Sincronicidades. rolê pela Aproveitando ilha. o processo. Aproveitando o processo. Desfrutando o processo enquanto a gente faz o podcast. Gente, isso aqui é o FuscaCast. Votem aí, quem que vocês sonham em ver aqui? Pode ser o Joel J. A gente já tem uma gente já pessoa que a jogou gente tá ele, aqui mano. jogando pro universo já, hein? Vamos chegar no Joel J. Eu quero todo mundo compartilhando e comentando aqui pra gente chegar no Joel J, porque eu quero ele andando aqui no Fuscão com a gente. E vai ser absurdo. Fechou? Galera, um beijo, até a próxima. E é só o começo. Red belly,